Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. Hoje nós estamos falando sobre equações da reta, certo? E agora a gente vai fazer como é que eu posso dizer? Uma análise das equações da reta relacionada com a função afim. Bom, eu espero que você já tenha assistido os vídeos anteriores para que você possa ter um compreendimento melhor, né? Uma compreensão melhor aqui da situação. Bom, aqui, né, a função afim versus a equação da reta, eu trouxe primeiramente dois pontos. O ponto A, menos 1 e 3, e o ponto B, 2 e menos 3. Eu vou determinar a função afim que passa por esses dois pontos, que contém esses dois pontos, né? Eu vou determinar a equação da reta que passa por esses dois pontos na forma reduzida e na forma geral. E nós vamos fazer uma comparação entre as três, certo? Então vou precisar que você lembre aí um pouquinho do seu primeiro ano. Ah, professor, fui péssimo em matemática no primeiro ano. Não entendo nada de função. Brother, então você já sabe que tem um problema bem aí, você pode buscar resolver esse problema, né? A matemática ela é toda conectada. E enquanto você achar que um assunto X é massa, equação do segundo grau, adorei a equação do segundo grau. E quando você chega em função quadrática, por exemplo, eu não sei para que serve a função quadrática. É justamente para dar aplicabilidade da equação do segundo grau, certo? Então tá tudo conectado. Se você deixa de aprender uma coisa, você acaba desfavorecendo o próximo conteúdo. Então vamos lá. Conversei demais, pode ser que a gente converse mais um pouquinho durante a aula. Vamos lá. Então, função afim versus equação da reta. Tá aí os dois pontos, A, menos 1 e 3, B, 2 e menos 3. São os mesmos que eu usei ainda agora, certo? Na função afim, o que é a função afim? Ela é uma reta, né? Ela descreve uma reta no plano. Ela é uma relação que liga o conjunto A com os elementos do domínio com o conjunto B dos elementos do contradomínio. Imagem. Aqui nós temos o x, aqui nós temos o y. Aqui nós temos o x, aqui a gente tem o y. É importante você saber do posicionamento dos pares ordenados, né? Das coordenadas nos pares ordenados. Então, para a função afim, né? Eu vou até escrever isso. Para a função afim, o que acontece? Se eu tenho o ponto A, que é menos 1 e 3, significa... O que significa isso? Significa que se o x for igual a menos 1, o y será igual a 3. Só que nesse caso, na função afim, o y é igual ao f de x. Ou seja, portanto, f de menos 1 é igual a 3. Espero que você tenha entendido. Eita, já avancei o sinal aqui, mas não tem problema não. Vou tentar deixar um espaço. Então, portanto, f de menos 1 é igual a 3, certo? Quando eu substituo o x dentro da função, que eu nem sei que função é essa, ainda não conheço, só sei que ela é no formato afim, né? Ela é ax mais b. Eu sei que quando eu substituo o valor menos 1 na função, o resultado é 3. Ou seja, vou fazer essa substituição. Significa que o f de menos 1 é igual a vezes menos 1 mais b, o x que estava aqui, trocando por menos 1. Então vai ficar menos 1 e menos 1. E esse resultado aqui dá exatamente 3, que é o resultado final, né? Se eu tenho f de menos 1, o resultado é 3, está aqui no ponto. Ou seja, a menos a mais b é igual a 3. Né? Tirando do parênteses aí, fazendo a multiplicação. A vezes menos 1 menos a, mais b é igual a 3. Da mesma forma, analogamente a esse pensamento, né? Se
com o ponto B, que é, cadê o B? 2 e menos 3, eu tenho f de 2, né? O f de 2, o x é 2, x, viu? X é 2. Eu terei a vezes 2, substituindo aqui, mais b igual a menos 3. Ou seja, 2a mais b é menos 3. Duas equações que envolvem as mesmas duas variáveis. Isso aqui vai gerar para mim um sistema. No sistema, eu terei menos a mais b igual a 3, 2a mais b igual a menos 3. Vou multiplicar essa de cima por menos 1 e vou gerar um sistema semelhante a positivo, né? Menos com menos a mais, menos b igual a menos 3. Ou seja, repete lá a outra de baixo, mais b igual a menos 3 também. Ou seja, agora eu vou poder somar. Vou usar o método da adição. Somando, eu terei 3a, esse menos b cancela com esse, e aqui eu fico com menos 6. A é igual a menos 6 dividido por 3, que é menos 2. Ou seja, o A é menos 2, encontrei. A igual a menos 2. Professor, não sei resolver um sistema. Tem vídeo também no canal, tanto nos determinantes, não, matriz inversa, e também nos sistemas lineares, né? Você pode encontrar uma aula sobre como resolver sistemas usando os dois métodos da adição e da substituição. Ok, encontrei o A. Agora eu vou substituir em qualquer uma das equações e determinar o valor do B. Vou substituir na primeira, porque esse sinal negativo vai acabar cancelando com esse sinal negativo, né, da substituição. Vai ficar menos 2, então vai ficar positivo e eu vou passar para o outro lado. Ou seja, vai ficar assim, ó, menos 2, eu estou substituindo nessa, na primeira aqui. Mais b é igual a 3, certo? O valor do A eu estou trocando pelo valor que eu encontrei. Então fica 2 mais b igual a 3, ou seja, b é igual a 3 menos 2, que dá 1. Pronto. Encontrei o A e o B. Ou seja, a função que a gente estava procurando é a seguinte: f de x igual... O A é menos 2, então fica menos 2x. E o B é 1, mais 1. Então, essa aqui é a função que a gente estava procurando. F de x igual a menos 2x mais 1. Eu tenho certeza que vocês lembram, pelo menos quem foi meu aluno no primeiro ano, né? Lembra disso aqui. Eu mostrando para vocês como é que a gente calculava. Patrick foi na lousa, o Matheus foi na lousa, Vitor foi na lousa. Acho que até o Jonas resolveu uma questão como essa aqui de sistemas no primeiro ano. Muita gente resolvia de boa. Eu espero que vocês tenham recordado um pouquinho. A equação reduzida da reta, eu preciso determinar primeiro o coeficiente angular, né? Porque eu preciso de um ponto e do coeficiente angular. Então, eu vou começar pelo coeficiente angular. Vou fazer uma linha aqui para separar essa bagunça aqui que eu fiz. Vai ser um pouco bagunçado, mas não tem problema não. Espero que você acompanhe. Aqui, separar um pouco. Então, a equação reduzida da reta, eu preciso do coeficiente angular. Como é que eu vou calcular o coeficiente angular? Y do A, aliás, Y do B menos Y do A, não ia fazer diferença. Se trocasse embaixo também não ia fazer diferença. X do B menos X do A. Então, isso aqui implica que o M vai ser igual o X do A, né? O Y do A, aliás, o Y do B, menos 3. Y do A, menos, né, da fórmula, 3, dividido por x do B, 2,
menos x do A menos 1 é igual a menos 6 dividido por 3. Ou seja, o M é igual a menos 2. Tá aqui, o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos é menos 2. Agora eu vou escolher qualquer um dos dois pontos. Eu preciso, na equação reduzida da reta, eu preciso do M, do coeficiente angular, e de pelo menos um ponto. Lembre-se disso, está lá no primeiro vídeo. Então, o que eu vou substituir aqui, no lugar do M vai ser menos 2, e no lugar desse x0 vai ser o x de um dos dois pontos. E do y0, o y desse mesmo respectivo ponto. Não vai pegar o x de um e o y do outro, tem que ser do mesmo ponto. Então vai ficar o seguinte, y menos, eu vou escolher o ponto A, tá bom? Então esse x0 e y0 é o x do A e o y do A, igual foi lá no primeiro vídeo. Então eu terei aqui y menos 3 igual a menos 2 vezes x menos 1. Se você se incomoda com a relação de a situação de dois parênteses um dentro do outro, você coloca esse de fora aqui como um colchete, não vai ter problema. Então y menos 3 é igual a menos 2x mais 1. Ou seja, y menos 3 é igual a menos 2x menos 2. Fazendo a distribuição multiplicativa, viu? Aqui, bonitinho. Então, y é igual a menos 2x menos 2 mais 3. Ou seja, y é igual a menos 2 mais 1. Olha, professor, quer dizer que a equação da reta é a mesma coisa da função afim? Com certeza, meu amigo. A única diferença é que aqui a gente apresenta com f de x e aqui a gente apresenta com y. Mas se você, por exemplo, caiu no Enem, uma questão de vestibular onde ele te dá, vamos supor assim, uma questão do tipo, uma máquina produz X peças por mês e vende no valor Y, né? Aí nós teremos aqui o X2, quando ela produz duas peças, o Y dela é 20. Quando ela produz 5 peças, o Y dela é 100. Aí calcule aí a função que descreve esses dois pontos. Você pode trabalhar usando a equação da reta, né? Vamos supor uma função afim f de x igual a x mais b. Nós sabemos que a fábrica funciona através de uma função afim e que quando você produz duas peças você tem um lucro de 10. E quando você produz 5 peças você tem um lucro de 25, certo? Aí isso aqui já é o A, o ponto A, e isso aqui é o ponto B. Você já pode aplicar essa questão da equação da reta aqui na forma reduzida, calcular o coeficiente angular e a partir dali substituir dentro da forma. Não lembra de sistema? Agora você tem outra maneira de determinar a função. Aí no final, depois que você... Esqueci do x aqui, ó. No final, quando você acabar a questão, basta que você troque o y por f de x. E algumas questões até deixam o próprio y, né? Agora vamos lá resolver com a equação geral da reta. Com a equação geral da reta, você tem o determinante, esse x e esse y não serão substituídos, o x do A e o y do A é justamente o x daquele ponto e o y daquele ponto e o x do B do outro. Então vamos lá substituir. Então x, y1 menos 1 e 3, 2 e menos 3, 1 e 1, certo? Igual a 0. Então vai ficar 3x, acho que eu até resolvi isso no vídeo anterior, mas vamos lá. 3x mais 3 mais 2y menos 6 mais 3x
mais y igual a zero. Se você acha que eu estou fazendo isso aqui através de uma mágica, tirando esses resultados de qualquer lugar que não seja do algoritmo para calcular o determinante, né? Esse aqui tem uma regra, chama regra de Sarris, escreve Sarrus. E você pode buscar aqui nesse mesmo canal que a gente tem um vídeo falando sobre como calcular um determinante usando a regra de Sarris. Então, 3x mais 3x dá 6x, 2y mais y dá 3y, e 3 menos 6 dá menos 3 igual a zero. Então, eu dividi tudo por 3, né? 2x mais y igual, aliás, menos 1 igual a zero. Agora eu quero que você note uma coisa. Essa equação é a mesma que essa, porque ela passa pelos mesmos dois pontos, certo? A única diferença, se você parar para observar, é porque nessa situação tá todo mundo para um lado só, e nessa aqui deixamos o y sozinho. Veja que se eu passasse, por exemplo, vou passar o 2 para o outro lado, vou deixar o y, né? Deixa o y aqui. Vou passar o 2 para o outro lado, então ele está positivo, ele vai para o negativo. E o 1 que está negativo vai para o positivo. Ó, viu? Então você consegue, usando as regras, né? Você consegue mudar de equação geral para equação reduzida só isolando ou colocando tudo para um primeiro membro, né? Você está na equação reduzida e ele quer a equação geral, você passa tudo para o primeiro membro. Você está na equação geral e quer ela na forma reduzida, você isola o y. Eu espero que tenha dado para entender, porque tem uma conexão, certo? E aqui no exemplo 1, né, onde era a função afim, para que você tenha a função afim que descreve aquela reta no plano cartesiano, basta que você troque o y por f de x e estamos conversados. Eu espero que tenha dado para entender. A matemática ela é toda conectada, ela está toda conectada. Então, quanto mais cedo você entender que existem conexões entre os assuntos, que eles não são dados aleatoriamente, melhor para você. Porque aí você vai conseguir ter um aprendizado mais vantajoso. Você vai conseguir realmente entender o que a matemática quer mostrar para você. Espero que tenha dado para entender. Os exercícios, na maioria das vezes, vão dizer para você calcular a equação da reta, determine a equação da reta, mostre a equação da reta, verifique se tal ponto pertence a essa reta. Uma coisa, por exemplo, se eu quiser verificar que um ponto C pertence a essa reta, o que eu vou fazer? Ele vai te dar o x do C e o y do C, você substitui nesse valor e se encontrar uma verdade, aí sim ele pertence à reta. Como assim uma verdade, professor? Veja só, se eu substituir o ponto B, é claro, se a equação foi calculada através do ponto B, obviamente que ele vai pertencer a essa reta. Mas para que você entenda o que eu quero dizer, ó, o y é menos 3, então no lugar do y eu coloco menos 3. E o x, eu só estou verificando, tudo bem? Estou verificando, não estou redeterminando a equação. Estou verificando se esse ponto pertence a essa reta. Então, menos 3 no lugar do y, menos 2 vezes o x é 2, mais 1. Se no final você, no final desse cálculo, você encontrar uma verdade, aí a gente pode confirmar que esse ponto pertence à reta. Por exemplo, menos 3 é igual a menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1 dá menos 3? Dá! Então, ok, esse ponto B pertence à reta. Serve até para você aprender a verificar se você determinou a equação correta, certo? É quando os dois pontos vão pertencer à equação que você encontrou. Espero que tenha dado para entender. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, porque eu vou tentar desenrolar isso na sua mente, ok? A gente se vê daqui a uns dias, né? Eu vou preparar as próximas aulas, mas é isso aí por enquanto. Obrigado, tamo junto, é nóis.